Oi, School Friends! Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente negligencia, mas que é muito importante para a memória e para a sua rotina de estudos, que é o sono. E para falarmos mais sobre isso e entender tudo do mundinho do sono, nós recebemos hoje a Aline Silveira, ela que é fisioterapeuta do sono. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Nota 1000 e seja bem-vinda. Eu que agradeço, Mona Lisa, pelo convite. Sempre é um prazer participar dos programas aqui com vocês. E olha só, vamos começar sobre o sono. E muita gente, como eu falei anteriormente, negligencia esse aspecto que é tão importante para a gente. E por que muita gente ainda acredita que o sono é uma perda de tempo? Pois é. E eu, assim, quando eu escuto alguém falar sobre isso, me dói lá no fundo. Eu imagino. Porque o sono, eu costumo dizer sempre que o sono é a base, né? Uma base para quê? Uma base para se ter uma vida saudável, né? Então, essa vida saudável, ela constitui em relação a tudo, né? Principalmente em relação à questão da saúde, né? Porque se a gente não dorme bem, no outro dia a gente não está bem. E a gente não vai estar bem, Mona Lisa, em muitos aspectos, né? E a gente vai explicar aqui, eu vou tentar explicar um pouco para vocês o porquê que a gente não vai ficar bem durante o dia. E em relação aos estudos, né, que é o tema que a gente está abordando, é uma relação direta, né, a importância do sono com o estudo. E olha só, muita gente, como você falou, acredita que o sono não importa, mas a gente sabe, vai entender hoje que ele é fundamental para a gente ficar bem durante o nosso dia e principalmente os estudantes. Então, eu queria começar falando sobre essa relação que os estudantes têm com o sono. E existe aquela famosa frase, estude enquanto eles dormem. O que é que essa frase implica na rotina e para esse jovem que está ali nessa rotina puxada de estudos? E assim, essa frase é algo que eu vejo muito no Instagram. Sim. E sempre que eu vejo, dá vontade de ir lá e responder. Não tá certo, né? Tá prejudicando. Não tá certo, tá errado. E explicar o porquê. Eu digo, não, mas se eu for bater de frente sempre que eu for ver isso. Mas isso aí é algo que não é para ser. Né? Essa questão de que durma... Não. Esteja acordado enquanto eles dormem, descansam, né? isso. E aí isso tem um impacto diretamente na qualidade desse estudo, né? Bom, já que o tema é esse, né, falar em relação à questão dos estudos, por que vai ter um impacto diretamente? Porque o nosso sono, ele é fundamental. É no nosso sono que vai ter a liberação de alguns hormônios, né, que é fundamental. Nós funcionamos à base de hormônio. Quando algum hormônio está de forma descompensada, tudo isso vai refletir, né? Então, isso aí não pode de forma alguma. E eu vou começar, eu que vou lhe fazer uma pergunta, viu, Mona Lisa? Quantas horas você dormiu na última noite? Já que você falou em negligenciar o sono, vamos ver se você está em dia aí com seu sono. Ver. Em média, umas 5 horas. Olhe... Já quem tá rindo errado. Ali, que eu já sei que também não tá dormindo bem. E você tem quantos anos? 23. Pois é. Então, assim, você sabe que, se não sabe, vai saber a partir de agora. Sim. Né? Existe uma quantidade ideal de horas, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que levar em consideração que existem os dormidores curtos, médios e longos. Aí a gente vou tentar falar um pouco sobre isso. Mas em relação à questão das horas, vamos lá. Você dormiu pouquíssimo tempo, né? Porque o ideal é que a partir de 18 anos até 64 anos, se durma entre 7 a 9 horas. Eita! Né? Então, você já diminuiu bastante aí o padrão ideal da quantidade de horas. Né? Então, lembrando que
tudo é muito relativo em relação à questão da idade, né? Quanto mais jovem, por exemplo, um bebezinho, ele necessita de dormir muito mais. Sim. Né? E aí, por exemplo, entre 13 a 17 anos, já tem que dormir um horário diferenciado do que eu falei. Sim. Né? Que seria entre 8 a 10 horas. Certo. Né? Então, assim, é como eu falei lá no início, tem muito a questão de ter o dormidor curto, dormidor longo e o intermediário. Né? Mas isso aí é uma média. Como a gente pode saber? Aline, você poderia até me perguntar, quantas horas seria o ideal Sim. que eu realmente tenho que dormir? Já que é entre 7 a 9 horas. Seria 7, 8 ou 9 horas. Né? Isso é muito de acordo com o seu organismo. Certo. Sabe, Mona Lisa? E como é que a gente tem como saber isso? Quando a gente dorme e que a gente acorda bem. Né? Então, cada organismo tem uma necessidade, cada pessoa tem uma necessidade de quantidade de horas, onde vai ser o suficiente para que você durma e acorde revigorado, com a bateria recarregada. Né? Então, tem pessoas que dormem um período menor e se sentem bem. Né? E tem pessoas que necessitam de dormir, geralmente, um tempo bem maior. Geralmente, o que é que eu indico quando as pessoas sempre me fazem essa pergunta? Aline, então eu tenho que dormir quantas horas, né, durante a noite? Isso aí, eu sempre digo o seguinte, sinta sono, né, vamos fazer uma experiência. Certo. Vamos fazer essa experiência para poder você saber? Bora. Vamos fazer essa experiência. Como é que a gente pode fazer? Tem que ter uma duração mais ou menos entre 5 dias, certo, né, para poder o organismo se adaptar. E aí, como seria esse experimento? Você sentiria sono, iria dormir no horário que você sentisse sono, certo? E iria acordar sem uso de despertador. Iria acordar realmente pelo seu organismo. Entendi. Não, eu dormi e acordei. Certo. Acordei naturalmente, sem o uso do despertador. Certo? A primeira, a segunda noite, se você tiver muito sono acumulado, né, que pela quantidade de horas, se você dormir sempre uma média de 5 horas por noite, você vai ter sim sono acumulado. Então, geralmente primeira, segunda noite, a partir da terceira noite é que o seu organismo ele vai entrar em um estado de estabilidade. Certo. Né? Então, levando em consideração que você durma no horário que você... Isso estabelecendo rotina, né? A higiene do sono, que é algo bem importante, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Sim. O porquê que é tão importante. Né? Então, levando em consideração que você dormiu na terceira noite, e a partir da terceira noite, você dormiu uma média de 7 horas e meia e acordou bem, sem o uso do despertador. Então, ali é o que suponha que é o ideal para o seu organismo. Certo. Entendi. Certo? Vamos fazer essa experiência? Vamos. Convido aí todo mundo que está assistindo a também fazer essa experiência para descobrir junto com a gente o melhor que se adapta ao seu organismo para se adaptar bem aí na rotina de estudos. E olha, a gente estava falando um pouquinho e você mencionou essa higiene do sono. O que é a higiene do sono? Vamos lá. A higiene do sono, eu sempre digo que é quando você... a partir do momento que você acorda até a hora que você vai dormir, vai interferir na qualidade do seu sono. Então, dormir não é só deitei e dormir. Então, tudo que você faz no decorrer do dia vai interferir nesse sono da noite. Então, higiene do sono é tudo isso. É tudo que você faz durante o dia até a hora de você dormir. Muito se fala da higiene do sono, por exemplo, 1 hora antes de você dormir. Qual seria essa higiene do sono? Evitar ficar exposto à luminosidade. Por quê? Porque, você já ouviu falar na melatonina? Já.
Pronto. A melatonina é um hormônio indutor responsável pela indução e pela manutenção do sono, certo? Então, esse hormônio ele é produzido lá na glândula pineal, somente na ausência de luz. Certo? Já saiu um estudo nos Estados Unidos comprovando que a única luz que não altera a produção da melatonina é a luz de vela. Então, qualquer luz, seja ela de celular, a luzinha lá do ar-condicionado que fica acesa, tudo isso vai alterar a produção dessa melatonina, certo? Então, se você quer ter um sono de qualidade, o que é que eu sempre oriento aos meus pacientes? Próxima hora de dormir, já vai reduzindo a questão da quantidade de luz, né? E isso também, que é um dos problemas maiores, a questão do telefone, né? Porque a retina, ela vai captar essa luz, né? E vai alterar a produção dessa melatonina. Então, às vezes, as pessoas dizem muito assim, eu não sinto sono cedo. Mas as pessoas ficam num ambiente que não favorece a esse sono, né? A sentir esse sono, a produção dessa melatonina de forma correta. Os adolescentes, eles têm um retardo na produção dessa melatonina, né? Então, eles já têm esse retardo nessa produção dessa melatonina, de forma natural. Mas, mesmo assim, ainda tem a questão externa, né? Que é o uso do celular em grande excesso, né? Às vezes fica deitado no quarto com o uso do celular com a luz ligada, né? Então, tudo isso vai interferir. Aí vamos relatar aqui também algo super importante. Tem muita gente que a melatonina antes não era liberada no Brasil e foi liberada. Então, hoje, muitas pessoas fazem uso da melatonina de forma errada, né? Então, é algo também que eu vou deixar aqui de alerta. Não faça uso da melatonina sem uma prescrição médica, sem uma orientação, porque o uso dessa melatonina de forma errada pode alterar a produção da sua melatonina natural, certo? Então, a higiene do sono é basicamente isso, né? Se expor ao sol durante o dia vai ajudar na produção dessa melatonina à noite, né? Rotina é algo fundamental, né? Então, na pandemia, Mona Lisa, saiu até um estudo que as pessoas passaram a ter mais insônia, né? Por quê? Porque ficaram sem rotina, certo? E a rotina é algo fundamental para ter um sono de qualidade. Na própria pandemia saiu até um estudo que muitas pessoas ficavam fazendo uso do pijama em casa, né? Então, o nosso cérebro, ele entende, ele tem que ter estímulos de que a gente está se organizando para dormir. E o próprio pijama, é bem interessante isso, né? O próprio pijama já leva essa indução de que você está se organizando para dormir. Então, na pandemia, o que foi que aconteceu? As pessoas ficaram muito fazendo uso desse pijama e aí só o fato de se alimentar dentro do quarto, né? Porque as pessoas não tinham que sair, né? Não podiam sair, então faziam as refeições muitas das vezes porque estavam trabalhando ali, home office, dentro do quarto. Então, tudo isso altera. Então, rotina é super fundamental para ter um sono de qualidade. É interessante, né? Às vezes a gente falando, quem está de fora pode achar que diz, isso é besteira. Ficar exposto à luz, colocar um pijama, se expor ao sol. Eu só levei realmente em consideração tudo isso quando eu fui estudar, né, que eu me especializei na área do sono, no Albert Einstein. Então, assim, foi 1 ano e meio de especialização e aí eu consegui compreender realmente todas as nuances em relação ao sono. E quando eu passei a fazer disso uma rotina na minha vida. Né? Então, quando a gente passa realmente a entender a importância de uma rotina de uma forma controlada, lógico, nem sempre, principalmente quem está nesse
desse mundo aí do Enem, tem uma vida, muitas das vezes, bem louca, Sim. né? Uma rotina bem puxada de estudos. Mas tem muitas coisas que dá para tentar manter, como, por exemplo, horário de tomar café, horário de dormir, horário de acordar. Tem que ser pontualmente? Não necessariamente, mas algo ali que seja próximo do horário, né? Que não fuja muito, porque tem gente que o que é que acontece? Às vezes vai dormir uma noite de 10 horas, no outro dia de meia-noite, no outro dia de 2 horas da manhã. Tudo isso bagunça muito. E às vezes o que é que acontece? Tem gente que aumenta esse tempo, né, para dormir e geralmente acorda naquele horário certo para poder ter uma rotina de estudo. Sim. Isso aí leva a pessoa a uma condição chamada privação de sono. E essa privação de sono é o que vai alterar tudo, a questão hormonal, aí às vezes vem a questão do ganho de peso, né? Por quê? Porque existem hormônios que são responsáveis pela questão da saciedade, né? E da fome. Então, isso aí desregula Tudo desanda. outras coisas. São muitas informações que a gente pode perceber que a gente tem que prestar atenção e que sim, que o sono é fundamental para estar bem ali, para lidar com as rotinas e para lidar justamente com as nossas obrigações diárias. Você falou muitas coisas que a gente ficou assim, meu Deus, tem que prestar atenção. Me segure, porque quando eu começo a falar... Não tem besteira. Aí vem. Pode vir, que a gente gosta de muita informação para ficar bem alinhado com tudo que é necessário para a gente tirar aquela nota boa no Enem para passar e dar tudo certo. Vamos ter cuidado para a gente seguir uma sequência, senão quando eu vou ver eu já tenho falado outras coisas lá da frente, mas vamos lá. Vai dar super certo. Você falou em relação a essa rotina que esse estudante, essa pessoa que está se preparando para o Enem tem que ter em relação ao sono, que é fundamental, que a gente já entendeu que é de fundamental importância. E aí eu queria saber, o estudante, ele tem várias formas, cada estudante tem sua forma de estudar, mas aí esse estudante, ele trocando o dia pela noite, vamos supor. Aí é onde mora o perigo. Eita. A gente já aí entendeu. Onde mora o perigo, né? Quais são as consequências disso? Porque muito estudante, ele tem a sua própria rotina de estudo e cada estudante é diferente de outra pessoa. Tem estudante que estuda, que trabalha, que está na faculdade, tentando ter essa faculdade, ou está na escola, trabalha e está estudando para o Enem. Então, ele muitas vezes tem que trocar ali o dia pela noite ou também estudar de madrugada. Quais são as consequências para esse estudante? Vamos lá. Eu tento compreender porque eu sou mãe. Né? Eu já tenho uma filha formada, mas que passou pela questão do Enem. E eu tenho 2 que está justamente nesse processo do Enem. Né? Então, eu posso afirmar pela própria experiência vivida na minha própria casa, né? Então, eu entendo que existe realmente essa diferença de uma pessoa. Às vezes tem gente que trabalha, né, e tem que conciliar aquele estudo para poder realmente dar de conta. A questão de trocar o sono do dia, nós somos seres que somos feitos somos diurnos, né? Nós fomos feitos para dormir à noite e passar o dia acordados. Né? A questão da produção de melatonina, ela altera consideravelmente, porque o sono da noite ele não é o mesmo sono do dia. Né? Existe a questão de horários do pico de alguns hormônios que são liberados, certo? Então, existe sim essa alteração que pode comprometer, né? Existem pessoas, Mona Lisa, que falam muito assim, eu só consigo produzir mais quando eu estudo até, por exemplo, até tarde da noite. Sim. Né? Que são aquelas pessoas. Existem as pessoas que isso também a gente precisa entender. Né? Existem as pessoas, não sei se você já ouviu falar, as pessoas matutinas
as vespertinas e as intermediárias. Certo. Né? Eu, Aline, eu sou uma pessoa extremamente matutina. Eu acordo 5, 5:30 da manhã. E aí também eu durmo muito cedo. Né? Então, geralmente, lá em casa, meus filhos dizem: mãe, você vai dormir com as galinhas? E quando eu entro para o meu quarto, eu digo: olhe, só me chame em caso de doença ou morte, senão não me chame. Sim. Porque, para mim, o meu sono é prioridade. Né? Se eu não dormir bem, realmente, no outro dia e eu preciso, no outro dia, produzir. Sim. Né? Trabalhar bem, atender bem meus pacientes. Então, existem essas pessoas que realmente produzem mais, porque dormem, sentem que produzem mais no final da tarde para a noite, né? E existem as pessoas que tanto faz, se consegue se adaptar ao horário matutino, ao horário vespertino noturno, né, que são as intermediárias. Então, isso também é muito importante, quem está em casa nos assistindo. É muito importante a gente se conhecer. Né? Fora, em outros países, existem estudos do cronotipo. Né? Principalmente para quem trabalha em empresas, para saber qual é o horário que você rende mais, que é o horário que você vai produzir melhor. Né? Então, isso não significa que é porque você vai dormir mais tarde que você tem que trocar o dia pela noite. Sim. Então, o que não pode é ficar privado de sono. Lembra lá no início que a gente falou em relação à questão da quantidade de horas? Então, eu, Aline, eu sei que eu tenho que dormir uma média de 7 horas por noite. Certo? Então, se eu vou dormir porque eu produzo melhor e eu consigo estudar e ter um rendimento melhor no final da tarde para a noite, entrando à madrugada, então o que é que tem que ser feito? É priorizar essa quantidade de horas, né? Já que você tem essa questão desse cronotipo, é priorizar a quantidade de horas que você tem para não ficar com as horas reduzidas, privado de sono. Sim. Que aí vem toda aquela questão hormonal que eu falei. E aí, às vezes, o que é que acontece muito? Eu já escutei, né? Eu tenho um paciente que eu nunca esqueci, que ele disse: dormir para mim é perder tempo. Né? Depois que ele foi para mim, que ele fez o tratamento, que ele já tinha uma condição chamada apneia do sono, né? Que já é outro fator. Na primeira noite de tratamento, ele já dormiu 9 horas. Eita. Né? Aí ele começou a entender que realmente dormir não é perder importante. Tempo. Né? Sim. Então, dormir não é perder tempo. Né? E por que, Mona Lisa? Não sei se você tem alguma pergunta ou se eu já posso dar continuidade. Pode falar. Por que é fundamental a gente ter essa quantidade de horas? Sim. Porque o sono, ele não é só a gente deitou, que eu falei lá no início, deitou e dormiu. Existem processos que acontecem durante a noite. O nosso sono, ele é dividido em fases, né? Então, existe a fase do sono não REM, existe a fase do sono REM, né? Então, a fase do sono não REM tem uma subdivisão de 3 fases. Certo? Que a gente chama de N1, N2 e N3. Certo? Então, a fase N1 é quando Mona Lisa deita, começou lá a relaxar, né? O sistema nervoso lá, o parasimpático, o simpático começa a relaxar, que é quando você realmente sabe que está saindo do estado de vigília, né? Acordada para dormir. Começa a relaxar. Mas se eu, Aline, ou sua mãe, o exemplo, sua mãe, Mona Lisa, lá no iniciozinho do sono, ela chamou, você ainda consegue captar. Né? A partir do momento que você vai aprofundando esse sono, que você sai do estágio N1 para o N2, você vai aprofundando esse sono. É importante passar por todas as fases. Por quê? Cada fase ela tem uma importância. Né? Então, quando você passa da fase N2, que você chega na fase N3, que a gente chama fase do sono de ondas lentas, que é uma fase super, mega, hiper importante
para todos nós. Que lembra que eu falei da liberação dos hormônios? Sim. Pronto. É quando tem o pico do hormônio do GH, que a gente chama, que é o pico do hormônio do crescimento. Sim, né? Lá nas criancinhas, por que as criancinhas dormem tanto? Porque precisa produzir realmente muito hormônio, né, para poder desenvolver. Então, é quando, lá na fase N3, é quando tem um pico desse hormônio GH. O GH, ele não é responsável somente, né, que é o hormônio do crescimento que a gente chama, ele é responsável pela manutenção óssea, pela reparação tecidual, né? É lá na fase N3 que existem outras liberações de hormônio. Lembra que eu falei da leptina e da grelina? A leptina é um hormônio que dá a saciedade e a grelina é a fome. Então, quando eles não são liberados de forma correta, você não tem essa liberação de forma correta, no outro dia você quer comer tudo, você sente mais fome, né? Você já observou quando você vai para uma festa, comigo acontece, quando você vai para uma festa que no outro dia você acorda com a sensação que você está com muita fome, sim. Né? Mas você come, você não fica saciado. Eu digo até porque eu passo por isso. Sim. Você não está saciado, e você come. Por quê? Porque você não teve uma noite de sono de forma correta, não teve essa liberação desses hormônios, né? Estão de formas descompensadas, né? Então, é muito comum quem não dorme bem ter ganho de peso. Ou seja, o sono, ele além de fazer com que você tenha a sua rotina ali ajustada, descansada, ele também é um aliado para o seu organismo, porque sem ele, como você pôde explanar um pouquinho para a gente, todo o nosso organismo ele vai estar desregulado e aí a gente não vai conseguir lidar com as nossas tarefas da maneira que a gente deveria lidar ou da melhor forma que o nosso corpo poderia alcançar aquelas tarefas. Aí vamos lá. Lembra que eu falei em relação à questão de alcançar essas tarefas, né? Lembra que eu falei que o nosso sono ele é dividido por fases? Aí eu falei a N1, N2 e N3, né? Então, saiu da fase N3, que é tudo isso que eu falei agora, que é a fase, que é o sono de ondas lentas, a gente vai atingir a fase do sono REM, que é a fase do sono que a gente chama mais profundo. Certo. Né? Então, é lá nessa fase do sono REM, onde tem a faxina cerebral, né? Você já ouviu falar no sistema linfático? Você já ouviu falar no sistema linfático? Linfático já. Né? Pronto. O sistema linfático, ele acontece lá no cérebro. Certo? Então, faz de conta que a escola lá está fechada, né? E o pessoal da limpeza vai entrar lá na escola para fazer essa limpeza, né, que é o cérebro desses alunos, para tirar tudo aquilo que realmente não importa e ficar o que importa. Sim. Então, é na fase do sono REM que tem a consolidação da memória. Entendi. Que é tão importante para os alunos. Ou seja, então, quando a gente dorme bem, a gente atingiu aquelas horas que o nosso organismo precisa. É por isso que no outro dia, muitas vezes, quando a gente vai revisar um conteúdo, a gente... Nossa, eu tô lembrando de um assunto que eu vi há muito tempo, justamente porque eu regulei o meu sono. Porque você passou pelo processo correto. Completo do... Né? Você passou pela faxina cerebral, Sim. Você passou pela parte da consolidação da memória. Né? Então, tudo isso é importante. Aí, quando um estudante diz assim, eu vou dormir menos porque eu vou estudar mais. Sim. Né? Pode até achar que está ganhando tempo, mas está se iludindo. Por quê? Pode estar lendo mais, porém absorvendo menos. E como esse estudante ele pode perceber que essa rotina que ele está fazendo, ou seja, dormindo menos e estudando mais, está afetando ao invés de beneficiar? Quando ele começar a ver. Geralmente,
os adolescentes, né, que estão aí nessa fase do Enem, não só os adolescentes, mas a maioria, né, ficam muito em privação de sono. Certo. Né? Minha gente, altera o humor, ficam estressados, se estressa com facilidade. Sim. Né? Então, começa a se observar. É como, eu digo muito que é assim, é como se você tivesse uma lixeira que não cabe mais nada lá dentro. Então, é o nosso cérebro, né? Ele já está tão cheio de informações, tão cheio, que não cabe mais nada. Você lê, e você não consegue absorver. Então, é necessário. O sono é fundamental para se ter qualidade nesse estudo, né? Ter uma consolidação realmente de tudo aquilo que você está estudando. Então, se você não dorme bem, de nada adianta, seu rendimento não vai ter o mesmo rendimento, você não vai ter a mesma absorção desse conteúdo da mesma forma como de quem dorme bem. Sim. Né? Justamente por isso. Né? Existe até uma proteína chamada beta-amiloide, né? Que é uma proteína que é responsável até pela questão do Alzheimer. Então, lá na hora dessa faxina, desse sistema linfático, essa proteína ela também é retirada. Né? Então, você já dormiu bem e acordou bem? Você já observou, Mona Lisa, que tudo que você vai fazer, você consegue fazer de forma melhor? Sim. E quando você não dorme bem... Você acorda mais cansado. Você acorda cansado, o seu rendimento não é outro? Com certeza. Se a gente se observar, né? Se cada um que está em casa, né? Cada estudante que estiver em casa, se auto-observar, eu vou fazer, tente uma semana, né? Fazer tudo isso da forma como eu estou falando e veja o seu rendimento, é outro. Né? Não sou eu que estou dizendo, não é a Aline Silveira que está dizendo. Os estudos mostram, né? Saiu até um estudo recente agora, deixa eu ver se eu lembro as informações. Mas teve um que uma noite mal dormida altera em até 40% a sua capacidade de memória. Ou seja... O que os estudantes tanto precisam, que é a memória, e não está ali regulando, que é o sono. Então, vai impactar mais ainda a sua rotina. Ou seja, você tem que prestar atenção na sua qualidade, na sua rotina em relação ao sono. E nisso, você deu esse gancho, a gente queria saber um pouquinho sobre o que acontece com o nosso cérebro. Você falou um pouquinho quando a gente realmente não dorme direito, não dorme o necessário para o nosso corpo descansar e chegar àquela fase que é necessário para a gente e para o nosso organismo. Em relação também à memória. Porque justamente pelo fato do que eu falei em relação à questão hormonal, ao sistema linfático, né? Por que tem toda essa alteração? Por conta de todo essa arquitetura alterada do sono, que a gente chama, né? Onde essa pessoa não ficou privada de sono e não passou pelas fases do sono necessárias. Né? Certo. Por exemplo, um adulto jovem, ele tem que ter entre 20% a 25% do sono REM. Né? Será que eu tive, por exemplo, ontem à noite, entre 20% a 25%? Isso aí altera, né, em relação à questão de idade e tudo. Mas será que eu tive esses 20% a 25%? Né? Será que a eficiência do meu sono está em dia? Quando eu falei lá no início, Mona Lisa, sobre a questão da quantidade, eu não mensurei algo também fundamental, que a gente não deve falar só em quantidade, a gente tem que falar em qualidade. Sim. Né? Então, toda aquela rotina que eu falei em relação à questão da higiene do sono, a questão das fases do sono, tudo isso vai impactar na qualidade desse sono. Né? Não adianta você também, tem gente que diz assim, eu dormi 10 horas, mas eu acordei destruído.
Sim. Né? Como se eu não tivesse dormido, eu acordei cansado, eu passo o dia sonolento, indisposto. Tem gente que diz assim, parece que eu passei a noite trabalhando na enxada, sim. Né? Sim. Ou corri uma maratona enquanto dormia. Então, essa qualidade é algo fundamental. Então, tem que dormir a quantidade e com qualidade. Ou Né? seja, um unindo e ajudando o outro. E aí, em relação a justamente isso, a qualidade e a quantidade. Esse aluno, esse estudante que está se preparando para Enem, para concurso, ele tem muitas horas de estudos, muitas vezes dorme pouco. Então, essa relação entre a qualidade e a quantidade para esse aluno, que ele vem acumulando muitas noites de sono mal dormidas. É justamente essa questão. E assim, né? Às vezes as pessoas acham que eu dormi pouco durante a semana e eu vou compensar no fim de semana. Sim. Não existe essa compensação, certo? Vamos já deixar claro que não é poupança, né? Então, não existe essa compensação. Ou seja, né? uma noite mal dormida influencia sim. E várias noites. Você pode usar de estratégias para recuperar essa noite mal dormida? Pode. Né? Quais são essas estratégias? No outro dia, se alimentar de forma correta, que já vai ajudar. Tirar sonecas, né? Essas sonecas, né? Que é aqueles cochilos que a gente chama. Tem que também ter muito cuidado se esse cochilo ele também não vai interferir nesse sono da noite. Sim. Né? O ideal é que essa soneca ela seja entre 20 a 30 minutos. Vamos supor, durante o período que o aluno está estudando, ele está percebendo que o corpo dele está necessitando de um descanso. Ele tirar essa soneca. Né? Mais de uma vez durante o dia? Ou... Se necessário. O que é que tem que ter muito cuidado? Para essa soneca, ela não se estender muito próximo à hora que você vai dormir. Certo. Por quê? Porque se for muito próximo à hora que você for dormir, pode alterar o seu sono da noite. Né? Se tem gente que diz, eu durmo mais do que 1 hora, 2 horas. Se você dormir mais do que 90 minutos, você já completa um ciclo do sono. Entendi. E aí já pode realmente alterar na qualidade do sono durante a noite. Né? Então, essas sonecas, eu chamo muito que é um reset. Né? É um descanso que realmente a gente precisa. Voltando lá ao que eu falei, né? Em outros países, mas não só em outros países, aqui mesmo existem cidades que têm locais, eu não sei se você já viu, de descanso, Sim. Né? Porque quando você realmente não consegue mais render, é como se sua bateria, bateria social acabou. Sim. Né? Eu percebo muito que aqui a gente preza muito por ser eficiente e esquece em relação ao nosso bem-estar. Como você falou, em outros países as pessoas elas prezam por não estou bem, vou descansar para render melhor. E aqui não. A gente, mesmo percebendo que a gente não está rendendo o que deveria, a gente não descansa, porque a gente pensa que, é como a gente comentou no começo, estude enquanto eles descansam. É justamente esse pensamento, e é um pensamento as pessoas cultural. Se cobram muito, né? É muita cobrança. E hoje, no mundo muito competitivo de tudo. Justamente. Né? O Enem aí muito acirrado, muito disputado, né? E aí isso leva a uma cobrança muito grande. Sim. E aí as pessoas... Mas isso tem também que ter cuidado, né? Porque se você se cobra ao ponto de você sentir... A gente sabe quando a gente não está bem. A gente sabe quando o nosso corpo pede descanso, né? Então, ter esse cuidado para que não venha até adoecer. E né? não é errado você reconhecer e, consequentemente, muitas vezes pedir ajuda. Porque muitas vezes as pessoas, elas... tem esse medo de pedir ajuda, de reconhecer que realmente não está bem. E como a gente vem debatendo, o sono ele é fundamental para ficar bem. Se você não está conseguindo ali se adequar àquela rotina, é porque algo está errado e começar analisando, como a Aline vem falando, justamente o sono pode ser
um pontapé inicial para que você perceba o que você deve fazer para estar bem, para ficar bem, para conseguir conciliar a sua rotina de estudos. Quando a gente fala, Mona Lisa, em relação à questão daquelas pessoas que dormem, que acordam com a sensação que não dormiram bem, né? Isso pode ser também uma condição de algum distúrbio respiratório do sono. Sim. Né? Por exemplo, quando tem uma rotina muito puxada, quando fica em privação de sono, quando tem aquela compulsão alimentar, né? A gente escuta muito dos jovens, eu sinto muita fome, né? Eu estou muito ansioso porque eu estou estudando muito, aí eu quero compensar na comida, né? Então, assim, levando em consideração, se você dorme, por exemplo, uma boa quantidade de horas, né? Tem um sono que você acredita que seja de qualidade, né? Não tem nada interferindo ali naquela noite. E mesmo assim, você acorda com aquela sensação que realmente não dormiu, né? Que queria dormir mais, sempre acorda cansado, de mau humor, né? Então, vale a pena investigar. Ronca, né? Um ponto bem importante. Se você dorme, se você ronca, se você acorda com a garganta ressecada, com a boca seca, é porque você não está respirando de forma correta, né? Então, às vezes, o que é que acontece? Tem uma hipertrofia de adenoide, de amígdalas, né? Vai no otorrino, faz um tratamento, né? Ronca. Ou tem um distúrbio do sono, como, por exemplo, está acima do peso e tem uma condição chamada apneia do sono, que é parada respiratória enquanto dorme. Tudo isso leva a uma condição de você não ter esse sono reparador. Lembra que eu falei das fases do sono? Então, quem tem um distúrbio do sono, um distúrbio respiratório do sono, como, por exemplo, a apneia do sono, o que é que acontece nas fases do sono? À medida que você vai aprofundando esse sono, a sua musculatura, ela relaxa, que a gente chama de atonia muscular. Né? Então, à medida que vai aprofundando, que vai mudando de fase, essa musculatura interna, né? Ela relaxa, até a nossa língua, ela relaxa e fecha a passagem do ar. Então, é muito comum as pessoas, quando dormem em decúbito dorsal, de barriga para cima, a língua desce quando vai aprofundando o sono e começa a roncar. Por quê? Porque tem algo que está dificultando a passagem desse ar. Então, quem tem esse distúrbio respiratório do sono enquanto dorme, né? Se é do sono, enquanto dorme, o que é que acontece? À medida que vai aprofundando esse sono, tem que acordar por uma questão de sobrevivência para poder voltar a respirar. Então, essa arquitetura desse sono, ela é alterada. Lembra que eu falei das fases? Então, essas fases, a partir do momento que você começa a aprofundar, que você tem que acordar para poder você respirar, você volta lá para a fase inicial. Então, muitas vezes, o que é para você ter de sono N3, né, e sono REM, você não consegue ter. Você não consegue aprofundar esse sono. Então, todo aquele processo inicial que eu falei em relação à questão de reparação tecidual, liberação de hormônio, isso, liberação do GH, tudo isso é comprometido. Então, não consegue aprofundar o sono. Acorda cansado, estressado, com a sensação que não dormiu bem. Então, isso leva a uma condição que realmente precisa se investigar, principalmente se é um adulto ou um adolescente que está acima do peso, principalmente nessa condição. Então, se investigar. Né? E isso é muito interessante, você falou em relação à questão da garganta, das pessoas acordarem com essa sensação, porque eu particularmente tenho, acordo com essa sensação na garganta e muitas vezes eu acordo durante a noite, várias vezes. E não só eu tenho vários amigos. E eu tô achando muito interessante porque a gente falou recentemente que a gente acorda durante a noite várias vezes. E esse amigo em particular, ele também ronca. E tem essa questão da garganta. Então, já é
São muitos indícios para se procurar um especialista e saber o que realmente está acontecendo. Distúrbio respiratório do sono, Mona Lisa, existem muitos. Muitos, né? Então, assim, procurar um especialista para passar um exame. Por exemplo, existe um exame que mostra, dependendo do tipo do exame, porque é um exame chamado polissonografia, não sei se você já ouviu falar, é um exame chamado polissonografia. Esse exame, existem 4 tipos, né? Então, do 1 ao 4, o 1 é o mais completo, que a gente chama polissonografia basal, que é feito no laboratório do sono, com a presença de vídeo, porque existem alguns distúrbios, como, por exemplo, o distúrbio comportamental do sono REM, né? Que você levanta e você vai realmente fazer tudo aquilo que você sonhou lá, né? Então, lá tem a presença de vídeo, para poder ver se realmente esse distúrbio é um distúrbio comportamental do sono REM e ver todas as fases do sono. Quanto de você ficou de N1, N2, N3 de sono REM, né? Se você teve parada respiratória, quanto de parada respiratória você teve, que é uma condição que a gente chama de IH, que é índice de apneia e hipopneia, né? Que a apneia é a obstrução de até 90% da passagem do ar e hipopneia de até 30%, né? Então, assim, às vezes tem uma condição, né, patológica, tem algo, né, que está contribuindo para que você não tenha um sono de qualidade. Sim. Então, também é um ponto super importante, né? É saber, estou dormindo a quantidade de horas. Acredito que tenha um sono, para ter um sono de qualidade diante de tudo que eu faço. Mesmo assim, eu estou acordando cansado, indisposto, boca ressecada. Eu ronco à noite, então investigar. Ou seja, o primeiro passo é se autoanalisar e entender o que realmente está acontecendo com a gente. Exatamente. Porque aí... Né? E procurar ajuda e tratar. Né? Não necessariamente sempre vai precisar de um exame, mas aí um exame de polissonografia, né? Mas isso aí é uma condição que vai variar de pessoa para pessoa de acordo com que cada um traz, né? Certo. Você já tem que investigar. já vi aqui que depois que eu sair daqui já tenho que marcar a consulta para saber. São muitas informações e ao passo que foram sendo dadas, eu fui percebendo que realmente o sono, ele contribui bastante com a nossa rotina e com o nosso bem-estar. E entrando um pouquinho na questão do mito e verdade. Vamos lá. Aline, muitas pessoas, elas tomam muito café durante o dia para realmente conseguir conciliar aquilo tudo que tem que lidar no dia a dia. E aí, café, depois das 18 horas, faz bem ou faz mal? Eu, Aline, não tomo café depois de 15 horas, por exemplo. Eita! Às vezes eu ainda, até 2 e pouco, às vezes quando eu tô lá na clínica, eu digo, traga só um dedinho assim, pequenininho, só para sentir o gosto. Só para molhar aqui. Mas, isso aí, vamos lá. É mito e é verdade, que faz mal e que não faz mal. Vamos tentar entender o porquê, né? A cafeína, Mona Lisa, ela é um estimulante do sistema nervoso central, certo? Então, ela fica no organismo entre 4 a 6 horas, certo? Então, levando a uma condição da pergunta, às 18 horas. Se você toma às 18 horas, levando em consideração que lá para 10, 11 horas você ainda vai estar com essa cafeína no seu organismo. Sim. Né? E tem pessoas que têm mais dificuldade ainda na absorção dessa cafeína, que pode durar até mais de 8 horas. Então, isso é a meia-vida da cafeína no organismo, que a gente chama que é a metade dessa cafeína no organismo, para ser absorvida, né? Porém, tem pessoas que dizem assim, Aline, não me interfere em nada. Eu tomo café para dormir e não me interfere em nada. Então, tem pessoas que têm essa absorção de forma mais rápida. Né? Enquanto outras de forma mais lenta, e a maioria
com essa questão dessa absorção em relação à questão de 4 a 6 horas ou até 8 horas no organismo. Então, por exemplo, para mim é verdade, eu não tomo. Certo. Né? Pela manhã eu tenho que tomar. Se eu não tomar, eu não funciono. Não acordei ainda. Me dá dor de cabeça, eu fico mal-humorada. Né? Eu também. Esse negócio de suco, de iogurte, não venha pra mim. Primeiro tem que ter café. Sou desse jeito também. Café, senão sem o café não sou nada, justamente. Então, deu para entender, deu, né? Sim. Em relação a isso. Vai depender de cada pessoa e como a gente vem falando, você tem que se autoanalisar para entender como realmente funciona o café no seu organismo. Ok? Mito e verdade. Então vamos deixar que o café aí. É um estimulante, né? Isso. Lá do sistema nervoso central e que realmente interfere. Ok, vamos para a próxima. Vamos. Estou tendo muitos pesadelos. Tenho que prestar atenção em algo? Sim. Por exemplo, lá no consultório, eu atendo os pacientes com distúrbio respiratório do sono, apneia do sono, que eu já falei. Então, é muito comum eu ouvir os pacientes me relatarem. Estou tendo muito pesadelo. Eu acordo com a sensação de que eu estou me afogando. Sim. Né? Eu acordo com a sensação de que eu estou debaixo da terra. Sempre sonhos recorrentes à falta de ar. Entendi. Né? Então, tem que investigar, sim. Né? Ou seja, há pesadelos que são relacionados à questão do sono. A questão do sono. Né? Então, se está tendo muitos pesadelos recorrentes, alguma coisa de errado tem. Sim. Né? Então, ou não está, por exemplo, fazendo a higiene de sono de forma correta, ou está tendo um dia muito estressante, né? E aí não está conseguindo relaxar enquanto dorme. Né? Porque o normal é a gente deitar, dormir, sonhar. Sim. Né? Às vezes, dependendo da fase do sono lá que a gente esteja, a gente consegue lembrar desse sonho. E às vezes não. Né? Então, se está tendo muito pesadelo, é bom investigar o porquê, né, desses pesadelos. E aquela famosa paralisia do sono? Tem muitas pessoas que, quando estão dormindo, elas sentem que estão tendo um pesadelo e aí é aquele famoso ditado, a gente paralisa e realmente não consegue voltar, digamos, a acordar. Aí essas condições dessas outras doenças, né, paralisia do sono, distúrbio comportamental do sono REM, sonambulismo, tudo isso é bom procurar um médico especialista para ele conduzir a forma correta de tratamento, que vai variar de pessoa para pessoa. Certo. Né? Tem algum mito que você já escutou em consultório que mais te pegou e chamou a atenção? O que a gente falou lá no início. Eu atendi um paciente, ele chegou para mim no consultório, depois ele disse, Aline, eu quero gravar um vídeo para você postar no seu Instagram. Sim. Porque eu mudei a minha vida e eu quero que outras pessoas entendam que eu tinha uma doença e que eu tratei. Sim. E que eu achava que o sono... Porque no primeiro dia que ele chegou para mim, ele chegou assim, ó. Super agitado. Inquieto, impaciente. Sim. Aí ele... Dormir para mim é perder tempo. Eita. Dormir para mim é perder tempo. E todo agitado. Eu tenho que estudar Sim, bem agitado. sim. Né? E detalhe, ele tomava 3 garrafas de café durante o dia. Meu Deus. Para poder conseguir... Ele fazia de tudo. Tudo que a gente faz de estímulo de forma positiva, com a higiene do sono para dormir, ele fazia de forma inversa. Sim. Né? Então, ele tomava 3 garrafas de café por dia. Jesus. Né? Então, na realidade, ele tinha um distúrbio respiratório do sono, que era a apneia, que ele parava de respirar. Então, ele achava que dormia. Por que ele achava que era perder tempo? Porque ele dormia, não conseguia ter um sono restaurador. Sim. E aí ele acordava com a sensação que não tinha dormido. Então, para ele era perder tempo, que não estava servindo de nada. Né? Então, no primeiro dia que ele foi para mim,
Aí ele iniciou o tratamento, né? Que usa um aparelho para dormir. E aí, ele dormiu 9 horas na primeira noite. Aí, no outro dia, ele mandou uma mensagem para mim. Ele disse assim, como é que faz que esse aparelho eu não devolvo mais? Quero ficar para mim. Vou ficar com ele para mim, Sim. né? Então, assim, foi um paciente que me marcou muito. E depois teve outro episódio que me marcou também dele, porque esse mesmo aparelho, sabe, Mona Lisa, tem que colocar para dormir através de uma interface, uma máscara. E aí não pode, depois que coloca o aparelho, não pode mais falar. Você tem que colocar e já ir dormir. Sim, entendi. Aí no meu sistema estava acusando muito vazamento. Aí eu vou dizer o nome dele porque ele não se importa. Aí eu dizia, Breno, tem alguma coisa de errado. Sim. Porque está tendo muito vazamento. Sua máscara é nova, isso. Não via nada que... Vazamento no caso... Na máscara, certo, né, que é um aparelho que entra uma ventilação. Sim, para poder dormir. Certo. E aí eu disse que estava tendo muito vazamento. Na realidade, ele fazia pipoca, aí ele ia comer pipoca deitado com a máscara, aí ele abria a boca e o ar saía pela boca. Ai, gente, Breno, também você não ajuda. E aí ficava tendo vazamento no sistema. E depois de muita conversa foi que eu descobri que era porque ele estava comendo pipoca usando a máscara. Ai, Jesus. Aí o Breno, me ajude. Não é não, Breno. Então, assim, foi um paciente que me marcou muito por conta dessas questões, Sim, né? Então, foi algo que ele chegou dizendo, afirmando. Ele disse, dormir para mim é perder tempo. Né? E saiu outra pessoa e realmente acreditando que o sono agora importa. Não, hoje, quando ele vai no consultório, ele vai outra pessoa, né? Ele vai outra pessoa, uma pessoa, eu digo, você chegou muito mais educado, mais sem aquela inquietação, né? Porque realmente, né, dormir bem faz toda a diferença. Com que eu digo que quem dorme bem, o colorido da vida, sim, né? Quem não dorme bem, é tudo preto e branco. Quando passa a dormir bem, é tudo colorido. Interfere em tudo, humor, estresse, ansiedade. Em tudo, na libido, sim, né? Em tudo. Ou seja, mesmo ele comendo a pipoca, usando a máscara, estava dando certo. Então, quando descobriu o que era, foi aí que melhorou tudo. E Aline, a gente está encaminhando um pouquinho para o final aqui do nosso podcast, mas eu queria que você falasse um pouquinho em relação a essa questão do sono e da concentração. Porque a gente já debateu aqui no nosso podcast sobre o sono em relação ao nosso organismo e em relação à nossa concentração. O que é que ele pode mudar? Lembra que eu falei lá que na questão da fase do sono REM é quando tem a consolidação da memória. Né? Então, toda essa fase do N3, né? Da fase do sono não REM, da fase N3 para a fase do sono REM, faz com que você tenha essa questão hormonal. E vai ser essa questão hormonal que vai lhe conduzir a outras condições, né? A ter essa questão, a questão do sistema linfático que eu falei, da faxina cerebral, né? Que tudo isso vai ter importância nessa qualidade desse sono, nessa consolidação da memória, né? Não só na consolidação da memória, né? Mas na reparação tecidual, em tudo aquilo que eu falei que é importante para poder a gente se sentir bem. Tudo está atrelado à questão hormonal. Sim. Né? Existem neurotransmissores, né? Como a acetilcolina, como a serotonina, que vai fazer com que dê essa sensação, né? de bem-estar, né? Essa questão da memória, né? Essa questão de reparação tecidual, de se sentir bem, de se sentir descansado, de ter... É a limpeza do HD, né? É aquele reset. Eu vou tirar aquilo que realmente eu não necessito, fazer essa limpeza para que no outro dia, eu esteja bem.
Certo. Então, se a gente parar para ligar a relação do sono com tudo isso, né, a gente vai ver em relação à questão dos estudos, a gente começa a ligar um ponto no outro e a gente começa a entender o porquê que faz diferença em vários pontos. Sim. Né? Então, dormir bem, né, não é perder tempo. Sim. Pelo contrário, você está ganhando tempo. Né? Você está ganhando produtividade. Né? Foi o que eu falei lá. Você pode estar se enganando, achando que está lendo mais, está tendo mais tempo para ler mais, mas nada daquilo ali está sendo absorvido como era para ser absorvido, se você realmente estivesse dormindo da forma correta. Né? Então, você está se enganando, achando que realmente está ganhando tempo, quando na realidade você está perdendo esse tempo. Sim. Né? Poderia esse tempo estar sendo aproveitado de forma melhor. Né? Como? Passando por esses processos do sono que são essenciais, né? Tendo toda essa liberação hormonal, né? Que dormir não é só deitar e dormir, existe todo um mecanismo por trás disso, toda uma cascata de eventos por trás disso, que vai interferir na nossa qualidade, no nosso bem-estar, na nossa saúde de forma completa. Né? Então, se a gente parar e fizer essa ligação, a gente começa a entender realmente o porquê que é necessário, né? Sim. Eu acredito que você agora também entendeu. Não vai mais dormir só 5 horas. Não. Tentar dormir aí o que o meu corpo está pedindo para a gente conseguir lidar com o nosso dia a dia melhor. E, Aline, você falou um pouquinho do sono, quão importante ele é para a gente, e um ping-pong rápido. Tá chegando o dia da prova, estamos na reta final. O aluno, ele deve dormir mais no dia anterior ou ele deve manter a rotina regular que ele tem de sono? É tentar descansar. Certo. Né? Eu digo muito lá em casa, olhe, você já teve eu digo a eles, né? Eu digo porque a minha filha que já passou, meu filho já fez o Enem 1 ano, vai tentar o 2º ano. Então, é algo que eu digo a eles. Eu digo, vocês tiveram toda uma preparação, né? Para poder, porque às vezes naquela reta final você quer dar o gás. Dar o gás, isso. Né? E esse gás que você quer dar, você termina se privando de sono. Sim. Né? E aí volta todas aquelas questões que a gente falou. Então, é muito melhor você dar esse descanso, você está descansado, principalmente no dia. Tudo que você estudou, você entendeu, você absorveu. Então, não queira acumular conteúdo demais nas vésperas da prova. Sim. Porque, lembra que eu falei da lixeira? Não vai entrar. Não vai adiantar e não mais. vai ficar. Certo. Né? Não vai ficar porque não tem espaço para isso. Por quê? Porque você precisa realmente ter o descanso, dormir, ter essa faxina cerebral para ficar o que realmente importa. Então, às vezes, você quer ali correr contra o tempo, né? E, na realidade, você acha que vai ser algo produtivo, mas não se engane, porque não vai ser produtivo. Eu digo e eu repito, façam uma experiência, certo. Né? Façam uma experiência, se dê esse presente de fazer essa experiência durante um período, né? Em relação a todos esses pontos que a gente discutiu, e observe se realmente faz diferença ou não. Pronto. Né? Tá. Quando eu vim aqui novamente, eu vou querer que você me diga que dormiu a quantidade de horas necessárias e com qualidade, tá viu, bom. Mona Lisa? Pode deixar, vou tentar, e vocês estão escutando, né? Tem que dormir o necessário para o nosso organismo se regrar e se manter durante a rotina para a gente manter os nossos estudos em ordem e em dias. E outra perguntinha rápida de ping-pong. E aí o aluno ele quer revisar sempre antes de dormir, sim ou não? Sim, pode sim revisar,
né? Pode revisar. O que não pode é se estender nessa revisão por muito tempo. O né? tempo e limite, querer passar horas e horas de revisão. E horas nessa revisão. Um tempo né? de revisão limite seria em torno de... Não, eu não tenho como eu dizer. Não, tem que ser um tempo correto. Vai muito daquela questão do que eu falei. É a gente se conhecer. Se você está fazendo uma revisão e você está se sentindo muito cansado, você está vendo que você está lendo e aquilo ali não está... Você não está conseguindo absorver, então do que adianta você fazer essa revisão? Né? Será que todo aquele período que você se preparou para você estudar, será que não foi o suficiente? Né? E às vezes a gente, aquela velha história, né? Será que a gente não está se cobrando ao ponto de achar que na reta final pode se entregar mais e nessa entrega terminar se prejudicando? Né? Eu digo até, por experiência também, uma amiga da minha filha, né? Que tentou vários anos, medicina, vários anos, ela fechava os simulados, né? Super inteligente, dedicada, estudiosa, né? No último ano, para você ver, né? No último ano agora, que ela passou, no último Enem que ela passou, ela disse à minha filha, né? Ela disse, Sânzia, eu já entreguei tudo que eu tinha para fazer, né? Eu não tenho mais nem o que estudar. Então, ela fez tudo o que ela fez nesse ano que ela passou, ela fez o inverso dos outros anos. Ela relaxou. Sim. Ela conseguiu dormir bem. Quando ela acordou na véspera da prova, no dia da prova, na realidade, ela foi para a academia, né? Foi algo bem que me chamou bem a atenção, porque foi o que Sânzia me disse, né? Sânzia disse, mãe, ela fez tudo o contrário do que ela fez, porque ela não conseguia dormir, ela ficava tensa. Então, assim, ela fez o que realmente ela relaxou. E esse relaxamento, ela conseguiu dormir melhor, foi para a academia na véspera da prova, né? E conseguiu a aprovação tão desejada, né? Então, às vezes, essa privação de sono, essa questão de se cobrar muito, faz com que você não consiga dormir bem. E aí, se você não dorme bem no outro dia, você está uma pilha de nervos, né? Então, aquilo que é para você conseguir fazer de forma produtiva, você não consegue fazer com a mesma funcionalidade, né? Então, um conselho que eu dou, né? Estabelecer rotina é fundamental para os estudos, né? Estabelecer essa rotina, priorizar o sono, né? Evitar o uso de telas, fazer essa questão da higiene do sono, se conhecer, saber quantas horas realmente você necessita, sentir se esse sono está sendo de qualidade, né? E ter esse descanso, sabe, Mona Lisa? Porque realmente é necessário. O sono é a base para que você se sinta bem. E se sentindo bem, você vai ter uma melhor produtividade, né? No seu desempenho na sua prova. São muitas dicas e eu quero propor aqui um desafio, porque não vai ser só eu que vou ser desafiada. Olha, quem está passando por esse período de estudos, tanto para o Enem quanto para concurso, ou em relação aos estudos do ensino médio, do ensino fundamental, o desafio é se analisar e fazer todos esses passos que a Aline deixou aqui para você perceber como está o seu sono, como está a sua rotina, para você tentar ali manter os seus estudos da melhor forma possível, porque, como a Aline falou e deu o exemplo, quando a gente percebe que o nosso sono ele está desregular, a gente tem que correr atrás, porque ao longo desse episódio a gente entendeu que o sono, sim, ele é muito importante, porque ele vai, além de nos dar concentração, memória, ele interfere no nosso humor, no nosso estresse, na ansiedade. Então a gente tem que prestar atenção a isso e o nosso desafio vai ser dormir com qualidade, não só quantidade. Não é isso? Os dois, com quantidade e com qualidade. E se autoanalisar para entender o que é melhor para a gente.
Com certeza. Que muda muito de pessoa para pessoa, né? Tudo que eu falei lá no início, a questão do cronotipo, né? Se é matutino, se é vespertino. Então, é bem isso. Certo. Então, o desafio pode ser durante uma semana para tentar entender. Vamos primeiro tentar fazer a questão daquela rotina que eu falei, que é essencial, né? Não se privar de sono, lembra aquela experiência que eu disse lá, né? Mas aí tem gente que vai dizer assim, se eu for deixar, eu vou dormir o dia todo, aí não vou estudar, né? E é interessante que essa experiência eu sempre peço para fazerem assim, né? Ou quando está de férias, né? Para poder saber realmente o quanto que... Quando tiver um tempinho. O quanto que o meu organismo, o seu organismo necessita quantas em relação à questão da quantidade de horas, né? Então, é bem isso, né? E aí, dormir bem é um sonho possível, mas também a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Sem fazer a nossa parte, também fica difícil, porque às vezes a gente escuta muito, eu não durmo bem, acho que é uma queixa, né? Eu não durmo bem. Às vezes tem pessoas que me procuram no Instagram e dizem assim, eu não durmo bem, eu acordo assim. Quando eu faço, às vezes, simples perguntas, eu já entendo que é uma pessoa que não tem rotina. Né? Então, essa própria rotina já altera em relação à questão da qualidade desse sono. Né? Então, são muitos pontos que realmente vale a pena refletir. Eu espero que hoje eu tenha conseguido plantar uma sementinha lá na cabeça de vocês em relação à questão da importância, né, do sono, que eu tenha conseguido passar um pouco em relação à questão de algumas patologias que existem, né, que a gente falou de forma bem sucinta, mas que quando você não dorme bem, se está roncando, então vale a pena realmente investigar e saber o porquê que tudo isso está acontecendo. Então, algo não está normal, né? E levar uma sementinha até vocês para que vocês jamais se privem de sono, né? Não fiquem em privação de sono. Eu tenho certeza que essa sementinha foi muito bem plantada e a gente entendeu que o sono, ele é muito importante e que sim, não é uma perda de tempo. Olha só, é muito importante dormir para você conseguir conciliar a sua rotina de estudos com a sua vida, que vai dar tudo certo no final. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Mona Lisa. Foi um prazer. Passou rápido, né? Passa rápido. Quando o assunto é bom, no instante passa. É verdade. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece. Obrigada a todos vocês também que estão assistindo, né? Qualquer dúvida também vocês podem me procurar. Eu estou aberta. Tem alguma rede social que você queira deixar para? Tem. É Aline Silveira Físio. Físio, ok. Pronto. Aline, pode me procurar lá. Pronto. Quem quiser já procura a Aline, que dá tudo certo. Gente, tá chegando ao fim agora mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. E para você não perder nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!